Após sofrer um terrível ataque, Alex ganha uma segunda chance de vida em forma de um androide de combate, que acabará com um crime das ruas de Detroit, ao mesmo tempo em que busca vingança. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Robocop de 2014, e pessoal, nós estamos quase chegando a 600 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever. E também caprichar no like para bater a meta de 7.889 likes. E agora, bora lá. Começamos vendo Pat Novak entrevistando o General Monroe a respeito das máquinas que estavam ajudando a fazer a patrulha em outras cidades do mundo. E junto com essa entrevista, eles mostram imagens de uma reportagem ao vivo em uma dessas operações, com policiais de armadura, robôs de forma humanoide e grandes robôs chamados ED-209. Os cidadãos dessas cidades eram enquadrados e podiam ser revistados apenas através da visão de raio-x dos novos policiais. E ver toda essa eficiência deixa Pat extremamente animado, e ele rasga elogios para essa operação. E o general concorda, afinal, eles poderiam ganhar, apaziguar e começar guerra sem que arrisquem vidas americanas. E na visão de Pat, isso é ótimo não só para os Estados Unidos da América, como também para os países que são invadidos por essa força tecnológica. Só que enquanto essa revista acontecia, algumas pessoas de grupos armados se esgueiravam pelos lados dos prédios. Logo eles começam um ataque e explodem carros ali perto. Uma briga intensa se inicia entre os robôs e a resistência, e um dos homens até mesmo se explode para que pudesse levar um dos androides. Vendo isso, o garoto que estava no prédio pega uma arma e sai para lutar, mas acaba dando de cara com um dos robôs, e é brutalmente metralhado. E é claro que tudo isso estava sendo transmitido para a televisão. E para não mostrar demais, Pat recebe em seu ponto que a comunicação da reportagem está sendo cortada pelo Pentágono. E aí, se aproveitando das imagens que conseguiu, ele começa a fazer propaganda dos drones em solo americano, já que ainda são proibidos ali. E ele usa a vontade do povo de ter segurança para apoiar o projeto de drones de Raymond Sellers. Após isso, passamos para a delegacia de polícia de Detroit, onde Alex Murphy, um policial extremamente querido entre seus colegas, vai falar com sua chefe Karen Dean. Ao chegar lá, ele tem uma curta discussão com John Lake e Andrew Daniels, outros dois policiais que estavam ali e pareciam fazer pouco de Alex e culpá-lo por algo que ele fez de errado. Mas Karen para a discussão e manda os dois irem embora. Aí, depois que ela e Alex ficam sozinhos, Alex conta o que aconteceu na noite que se passou. Ele revela que estava com Louis em uma operação que até o momento parecia ser normal. Eles estavam atrás de um vendedor de substâncias ilícitas, mas enquanto estavam lá, o cara ofereceu para eles algumas armas de alto calibre e muito tecnológicas, que não teria como ele arrumar sozinho. Então os dois policiais disfarçados fazem uma cena onde agiam como se estivessem com receio de estarem sendo enganados, e conseguem fazer o vendedor dizer que o seu chefe era Anthony Fallon. Depois disso, os dois voltaram para a delegacia e descobriram que as armas que o meliante estava vendendo eram justamente as que faltavam no arsenal da polícia. Então, sob a justificativa de que queriam comprar mais dessas armas de alto calibre, os policiais conseguem fazer com que o vendedor os leve para conversar com Fallon em um restaurante. A conversa parece estar indo muito bem, até que de repente Fallon recebe um telefonema e sai do restaurante às pressas. Rapidamente, alguns carros chegam na frente do restaurante, homens armados aparecem e abrem fogo para dentro do estabelecimento. Assim, um tiroteio insano se inicia, após Fallon ter metido o pé. E mesmo estando em menor número, os colegas conseguem eliminar alguns capangas. Alex se separa de Louis para tentar pegar Fallon, mas isso acaba fazendo com que Louis seja baleado desprevenido. E vendo isso, Murphy abandona sua caçada e pede ajuda para seu amigo. E tendo ouvido toda essa história, Karen ordena que o policial não dê mais um passo nessa investigação, já que Fallon é muito influente. Após isso, vemos Raymond Sellers em uma auditoria, para saber se os robôs serão permitidos ou não operar em solo americano. Porém, mesmo depois da demonstração de sua eficiência no programa de Pat, esse projeto não tem muito apoio popular. Segundo o juiz, isso se deve pelo fato de que os cidadãos não querem uma máquina atrás de um revólver. Afinal, um robô poderia tirar uma vida e nem mesmo sentir remorso, já que eles não sabem o valor de uma vida humana e não podem pensar igual aos humanos. Fallon tenta argumentar que justamente por não pensarem igual aos humanos que eles são perfeitos para o trabalho, afinal não serão movidos por seus preconceitos. Mas isso não dá certo e o público continua contra. Mais tarde, Fallon se reúne com os seus sócios e os três tentam ver o que poderiam fazer para que os americanos apoiassem o seu projeto. E como os cidadãos não querem uma máquina atrás da arma, eles deviam colocar um humano em uma armadura de metal. Após isso, vemos o Dr. Dennett Norton ajudando um músico que perdeu as mãos a voltar a tocar violão com suas próteses robóticas. Até que de repente Sellers chega ali e chama Norton para uma conversa, onde diz saber um jeito de ajudar milhares de vidas e também conseguir apoio monetário. Em seguida, Lake e Daniels vão se encontrar discretamente com Fallon e se mostram ser os traíras da delegacia. Os dois conversam sobre o que aconteceu e dizem que Alex não vai parar de ir atrás de todos os envolvidos. Por isso, dizem para Fallon o local onde Louis está internado e falam que Alex irá até lá de tarde, caso o mafioso queira matar dois coelhos com uma só cajadada. E os policiais ainda avisam que são eles quem irão investigar esse caso, ou seja, Anthony não será preso. Sabendo disso, Fallon manda um de seus capangas ir colocar uma bomba embaixo do carro de Murphy, enquanto o policial está visitando seu amigo no quarto de hospital. Lá em cima, Alex não consegue acreditar que seu parceiro está desse jeito. Afinal, isso só aconteceu porque ele insistiu em continuar a investigação, e depois de prometer que irá trazer justiça, Murphy volta para casa. Mais tarde, Murphy coloca suas crianças para dormir, e vai ter uma boa noite relaxante com Clara Murphy,
Murphy, a sua esposa. O problema é que o alarme do carro começa a soar e o homem se vê obrigado a ir pará-lo. Só que assim que ele chega perto, o veículo explode e tudo vai pelos ares. Após isso, vemos Clara em uma reunião com Norton e seus colegas. Os médicos explicam que praticamente todo o corpo de Alex sofreu queimaduras severas e que, além de ter perdido uma perna, o cara teria que andar para sempre em uma cadeira de rodas. E a única opção para que volte a ser como era antes era obviamente um novo projeto criado por Silas e Norton. E para que ele tivesse ainda mais chances de vida, Clara concorda. Alguns meses depois, Murphy acorda de seu sonho prolongado e percebe que algumas coisas estavam estranhas. O Dr. Norton lhe conta sobre o ataque que o policial sofreu e sobre o que precisaram fazer para mantê-lo vivo. Murphy parece estar bem abalado e sem acreditar nessas coisas, e por conta disso ele aperta o pescoço do doutor até que o homem caia. A equipe médica tenta impedir Murphy de sair dali, mas Norton decide pará-los. Assim Alex sai correndo pela base, causando um espanto em todos que viam um homem meio robô andando por aí. De repente, Murphy chega em um local cheio de pessoas trabalhando, e através de um transmissor, Norton pede para Alex parar. Mas o cara não dá ouvidos, ele sai correndo e pula um muro bem alto, até que chega do lado de fora, e corre por uma vasta plantação de arroz antes de cair. Depois disso, o androide é levado mais uma vez para o laboratório. Lá ele é preso, desmontado, e o Dr. Norton mostra que tudo que restou do seu antigo corpo eram os pulmões, o coração, a cabeça e uma de suas mãos. E com isso, Alex fica extremamente desesperado e triste por ver o que se tornou. Murphy não consegue acreditar nisso e fica bem abalado pedindo por uma eutanásia, mas é aí que Norton avisa o cara de que sua esposa assinou os papéis de consentimento para que o projeto fosse feito, e que se ele partisse dessa para uma melhora, todo o trabalho teria sido para nada, e a família dele ficaria sem chão. Mais tarde, Murphy deixa apenas o seu rosto à mostra e entra em chamada de vídeo com sua esposa, e apesar do receio do cara, tudo que Clara sente é felicidade em estar falando com seu marido mais uma vez. Porém, Alex fica muito emocionado e encerra a conexão. No dia seguinte, Murphy é levado para o local onde receberá um treinamento militar para se adaptar ao seu novo corpo, mas durante os testes de combate, fica comprovado que o cara não consegue competir com os robôs, já que suas emoções atrapalhavam. E obviamente, Silas e Norton estavam assistindo tudo. Norton explica que quem está tomando as decisões são Alex e não o programa, mas Silas não liga para isso e ordena que Norton remova essa parte emotiva do cara. Então, sem ter opções, o Dr. mexe no cérebro do androide para que ele seja mais eficiente em combate e tenha uma melhor tomada de decisão. Aí no próximo teste de combate fica claro que a alteração foi bem sucedida e que a eficiência de Alex aumentou. Só que como consequência ele ficou menos empático desde que a sua natureza humana foi sobreposta pelos comandos. E os responsáveis pelo projeto, que estavam de espectadores do combate, ficam bem satisfeitos com os resultados. E não vem a hora de apresentar esse novo agente para o público. Mais tarde, Norton leva Alex de carro para sua antiga casa. Ao chegar lá, o cara se encontra com a sua mulher e seu filho. E apesar de estar com uma aparência bem diferente, a sua família ainda o ama. No dia seguinte, uma grande comoção é feita e uma comitiva de imprensa é realizada para o anúncio do novo policial ultra eficiente que estará nas ruas a partir de agora. Enquanto isso, Murphy estava no laboratório fazendo download dos dados de informação da polícia. E um desses dados era a respeito de sua própria tentativa de assassinato com uma bomba no carro. E Alex fica tão afetado por isso que ele acaba ficando sobrecarregado. E por não ter mais tempo restando antes da apresentação para o público, Norton ordena que seja tirado a habilidade de Alex em sentir emoções, só que dessa vez praticamente em um nível completo. Após isso, Murphy finalmente é levado para a conferência para ser apresentado, e por não ter mais emoções, ele até mesmo ignora sua família e todas as pessoas que tentam contato com ele. Tudo que ele faz em sua mente é detectar se existem ameaças por ali, e assim que detecta um assassino na área, Alex o detém. Logo, as notícias voam, e Nova que transmite para todos o que o novo agente robótico, o Robocop, conseguiu fazer. E obviamente, todos por trás do Robocop estavam vendo essa reportagem, e conversando sobre o que deveriam fazer ou não agora que o agente robótico é um sucesso. E o primeiro passo para isso é ver uma maneira de fazer com que Alex não surte em frente ao público, e com isso, nem mesmo sua família pode se encontrar com ele. Mas obviamente, Clara não fica muito feliz ao saber disso. No dia seguinte, Alex vai até a delegacia de Detroit, mas as coisas não vão bem por ele estar tendo prioridade em todos os casos, e os outros policiais não gostam disso. Mas por não ter mais seus sentimentos, o Robocop apenas avisa quem irá capturar nesse dia e sai dali, sem nem mesmo dar bola para Louis. Em seguida, vemos Alex perseguindo um criminoso menor subordinado de Biggs. Ele consegue imobilizar o cara e ameaçá-lo tão bem que até mesmo esse capanga fica com medo e entrega onde o esquema do seu chefe acontecia. Sabendo disso, Alex vai até onde estava o cabeça da operação e destrói todo aquele esquema criminoso. E obviamente, os responsáveis pelo Robocop ficam felizes pelo sucesso de seu produto. Após isso, Rick é chamado até a sala de Silas e lá ele recebe a notícia que terá acesso a tudo que precisar para controlar o Robocop, já que Norton parece ter suas ressalvas a respeito do que está acontecendo. E mais tarde, Novak mais uma vez rasga elogios na hora de falar sobre como o Robocop é incrível e uma ótima segurança para os Estados Unidos. E se esse cara não está sendo pago por Silas, ele é só um grande puxa-saco mesmo, hein? Logo, Raymond chega ali no programa para dar uma entrevista sobre como seu projeto está indo. E em contrapartida, o senador que é a favor da lei Dreyfus também chega. E essa lei é sobre os robôs não terem permissão para operar em solo norte-americano. Uma discussão a
respeito de suas ideias se inicia, se é que dá para chamar disso, já que apenas Raymond fala a favor de seus projetos, e Nova que impede o senador de falar antes de encerrar a discussão, e jogar a audiência contra o Senado. No dia seguinte, Daniels e Lake vão se encontrar com Fallon em um local escondido, já que com Alex nas ruas as vendas se tornaram muito mais difíceis. Juntamente com isso, o Robocop se preparava para ir combater crimes quando Clara aparece em sua frente, e implora para que ele volte para casa e fale com seu filho. Sem falar nada, Alex apenas sai dali com sua moto, e enquanto vê pelas câmeras que seu filho estava muito afetado pela falta de um pai. E assim ele acaba passando por cima das prioridades do sistema, que eram apenas combater crimes. E tendo vontade de ver o que aconteceria, Norton decide não desligá-lo. Logo, Alex chega em sua casa e refaz a simulação das coisas que aconteceram na noite em que ele praticamente perdeu sua vida. E juntamente com isso, Norton percebia que o cérebro de Alex estava voltando ao normal, algo que não deveria ser possível. De repente, Murphy sobe em sua moto e parte pela cidade enquanto procura informações de Valon, ou de qualquer um que tenha informações dele. Assim, ele se lembra do vendedor de armas Jerry e vai atrás dele. Ao chegar lá, ele quebra a mão do cara e pergunta por Valon, e apesar de saber onde Valon estava, o cara fala sobre Marcus Price, o motorista do chefão. Com essas informações, ele vai atrás do cara rastreando seu celular, mas Valon recebe informações de alguém de dentro e se prepara para a chegada do Robocop com armas de alto calibre, bombas e tudo que tiver direito. Rapidamente, Alex chega até o local e invade com sua moto. Um tiroteio insano no escuro se inicia, e apesar de serem muitos, os capangas de Valon caem um atrás do outro. Ninguém é páreo para esse agente meio homem, meio robô. Alex até chega a ser acertado na cabeça, mas sem dar tempo para que os criminosos comemorem, ele se levanta e acaba com todos os inimigos. Então ele pega uma arma do chão e encontra a digital dos parceiros Lake e Daniels. Sabendo disso, Alex volta para a delegacia e chama Louis para ir com ele até a sala dos dois. Ao chegar lá, ele mostra todas as provas que encontrou, digitais e gravações que ligam os caras a Valon. Daniels se sente pressionado e tenta atirar em Alex, mas o Robocop tem o gatilho mais rápido do oeste e atira antes. Lake fica com medo e confessa que foi Karen que os ajudou em tudo, então Alex atira no cara e vai atrás de Karen. A mulher fica extremamente nervosa ao encarar a morte certa, mas para sua sorte, Rick estava vendo tudo e desliga o sistema de Alex antes que Jean confesse seu envolvimento com Valon, ou seja, finalizada. E depois de fazer isso, Rick avisa Sellers sobre o ocorrido. Mais tarde, Nova que faz uma matéria na TV e elogia Alex por ter descoberto o sistema de corrupção. Mas não só isso, o cara aproveita esse momento para fazer um merchandising dizendo que ao contrário dos humanos, as máquinas não são corruptíveis. Porém, eu confesso que não entendo essa lógica, afinal os robôs são controlados por humanos mesmo, então dá na mesma. No dia seguinte, enquanto a votação para revogar a lei Dreyfus é feita, os cabeças da Omnicorp se reúnem e discutem o que deverão fazer, pois Clara deu uma entrevista revelando o tratamento desumano que sua família está sofrendo. E não é só isso, os políticos estão se sentindo ameaçados, afinal Alex desvendou o próprio assassinato, e para chegar até ele seria facinho. E para piorar, Alex também poderia ir atrás de todos que estão no comando da Omnicorp, após descobrir as suas mentiras. Sabendo disso, eles decidem dar um jeito de acabar com o herói Robocop. Então Norton é chamado para falar com Raymond, e lá o cara puxa o saco do cara na intenção de fazê-lo criar mais agentes. E depois de fazer várias exigências, Norton concorda com as condições. Em seguida, a lei Dreyfus é revogada, e Sellers diz para Rick que ele pode agir. E ao mesmo tempo, Liz Klein ia até a casa dos Murphy para levar Clara e seu filho para falar com Sellers. E voltando ao laboratório, Norton conta com a ajuda de Jay Kim para distrair os seguranças e chegar até Alex. No caminho, ele acaba sendo visto, mas consegue chegar até o Robocop e acordá-lo. O doutor explica para Alex que todos da Omnicorp querem matá-lo. E vendo o perigo iminente, o Robocop derruba seus inimigos facilmente. E aí, quando as coisas se acalmam, Norton conta a Alex tudo o que realmente estava acontecendo, e diz que agora ele não pode mais ser desligado remotamente. Paralelo a isso, Sellers fala para Clara que o marido dela teve um ataque psicótico onde atacou um colega, e que depois disso ele sofreu um aneurisma. A mulher parece acreditar, e apenas diz que não quer mais entrar em contato com nenhum deles. No laboratório, Alex fica extremamente furioso, e sai de lá em sua moto para ir atrás da justiça por sua família. No caminho, ele acaba sendo visto por Rick, que parte imediatamente atrás dele enquanto avisa Sellers do que estava acontecendo. O prédio começa a ser evacuado, e Sellers e seus sócios se preparam para irem embora de helicóptero. E como não podiam deixar Clara ver que seu marido estava vivo, decidem levá-la junto. E como desculpa para o que estava acontecendo, o cara diz que a parte orgânica de Alex havia perdido a vida, mas que a parte robótica estava atacando o prédio. Rapidamente, Alex chega até a frente do prédio. A equipe de segurança até tenta detê-lo, mas após Alex demonstrar que não está para brincadeira, os caras apenas desistem e deixam o Robocop entrar. Lá dentro, Alex enfrenta alguns ED-209 altamente armados, mas por ser bem mais ágil, ele consegue evitar os tiros de alto calibre, ao mesmo tempo que destrói o ED-209 de maneira épica. O problema é que ele acaba ficando com o seu braço preso embaixo da carcaça de um dos robôs, e precisa destruir seu próprio braço para conseguir sair dali. Ele até chega a ficar gravemente ferido, mas para sua sorte, Louis e os outros policiais chegam ali, e conseguem ganhar tempo para que fugisse. Infelizmente, depois de subir alguns andares, Alex acaba dando de cara com Rick. O sádico não pode ser baleado, pois havia configurado o sistema de Alex para nunca machucá-lo. Vendo isso, o
Robocop tenta sair dali, mas por estar muito ferido, ele acaba sendo atingido por um tiro e cai no chão. Rick começa a contar vantagem e demora para finalizar Alex. Isso dá tempo bastante para que Louis chegue ali e salve seu amigo, mesmo que tenha sido atingido no processo. E aí Murphy vê que não era nada fatal e continua seu caminho até a cobertura. Logo ele se reencontra com sua família e com os acionistas da Omnicorp. Alex avisa para sua família se afastar e ordena que Tom e Liz deitem no chão. Mas por ser protocolo vermelho, Sellers não pode ser machucado ou preso pelo Robocop. Alex tenta de tudo para burlar isso, porém nada dá certo. Ao menos não até que Sellers aponte a arma para a família do cara. Isso deixa ele tão irritado que vai contra o seu código e consegue atirar no CEO. O problema é que Alex também acaba sendo atingido nessa troca de tiros, e Clara e David ficam extremamente preocupados. Em seguida, Alex acorda mais uma vez desmontado em um laboratório, e com Norton em sua frente. O doutor devolve o corpo robótico para o policial, e depois leva Clara e David para que a família possa finalmente se reunir mais uma vez. Mais tarde, Novak faz mais um de seus programas extremamente tendenciosos, e noticia que logo Alex pode estar de volta às ruas. Mas não só isso, ele pede a prisão urgente de Norton, e acusa o presidente de ter sido comprado pela mídia tendenciosa. E por fim ele faz um discurso bem conhecido, dizendo que a América é o melhor país da face da Terra, e que nunca será o opressor da vez. Fala galera, quem vocês acham que ganharia em uma luta? O Robocop ou o Inspetor Bugiganga? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.